Já reparou que suas orações por fartura nunca se concretizam? Que você faz tudo direitinho, repete as afirmações, visualiza, tem fé, mas o dinheiro simplesmente não chega? Florence Scovel Shinn descobriu algo em 1926 que mudou completamente o jogo da manifestação financeira. E esse conhecimento foi deliberadamente ocultado, porque, quando você sabe disso, nada pode te parar. O que ela descobriu? Existe um horário maldito, um corredor de energia completamente fechado para a prosperidade. E se você manifestar nesse horário, não importa o quanto você se esforce, você está literalmente travando sua abundância. E o pior, 90% das pessoas manifestam exatamente nesse horário, sem saber. Deixa eu te contar como Florence descobriu isso. E antes que você pense que é mais um ensinamento espiritual genérico, espera só. Porque o que vou revelar aqui foi encontrado em um diário perdido de Florence, que só veio à tona em 1973, mais de 30 anos depois da morte dela. Era março de 1926. Florence estava em São Paulo, atendendo uma cliente chamada Beatriz, mulher de 47 anos, quebrada, dívidas até o pescoço, fazendo todas as orações que Florence ensinava. E nada, zero resultado. 6 meses orando e a situação só piorava. Florence ficou profundamente confusa, porque Beatriz não estava fazendo nada errado tecnicamente. As palavras estavam corretas, pronunciadas com convicção. A fé estava genuinamente presente. Você podia sentir nos olhos dela. A gratidão estava ali, expressa todos os dias. Beatriz seguia cada instrução à risca, anotava cada ensinamento, praticava com disciplina militar, mas o dinheiro simplesmente não vinha. Pior ainda, a situação financeira estava deteriorando cada vez mais rápido, como se alguma força invisível estivesse bloqueando ativamente a prosperidade dela. Então Florence fez algo que ela raramente fazia com seus clientes. Ela pediu para Beatriz anotar durante uma semana inteira, meticulosamente, tudo que ela fazia relacionado à manifestação, cada oração completa transcrita, cada visualização descrita em detalhes, cada pensamento de abundância registrado no momento em que surgia. E havia um detalhe crucial que Florence pediu especificamente: o horário exato de cada prática. Não aproximados, mas exato, minuto a minuto. Florence tinha uma intuição de que estava faltando uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. E essa peça tinha a ver com tempo, com ciclos, com ritmos invisíveis que ninguém estava prestando atenção. Uma semana depois, Beatriz voltou para o consultório de Florence, carregando 7 páginas densamente escritas, mãos tremendo um pouco de ansiedade, esperança nos olhos. Florence pegou aqueles papéis, ajustou os óculos e começou a ler linha por linha. E conforme seus olhos passavam pelas anotações, algo começou a saltar da página com uma clareza perturbadora. Segunda-feira, manifestação às 10h15 da noite. Terça, 10h30. Quarta, 10h45. Quinta, 11 da noite. Sexta, 10h20. Sábado, 11h30. Domingo, 10h05. Todas as manifestações de Beatriz, sem exceção, aconteciam entre 10 da noite e meia-noite. Todas. Cada uma. Florence sentiu um arrepio genuíno percorrer sua espinha. Naquele momento, sentada em sua cadeira de leitura, olhando aqueles papéis amarrotados nas mãos. Ela acabara de entender algo que nenhum mestre espiritual da época estava ensinando. Algo que não estava nos livros populares, nem nos sermões das igrejas, nem nas palestras de abundância que enchiam os salões de São Paulo. Os corredores de energia não são iguais o dia todo.
Não existe um fluxo contínuo e uniforme de energia espiritual disponível 24 horas. Existem ondas, marés invisíveis, existem horários de ouro onde tudo flui e existem horários de chumbo onde tudo trava. E o horário de Beatriz era o pior possível. Agora, antes de eu revelar qual é esse horário maldito e por quê, você precisa entender algo absolutamente fundamental sobre como Florence chegou a esse conhecimento. Florence não inventou isso. Ela não acordou um dia com uma ideia aleatória sobre horários. Ela descobriu, e a descoberta veio de um lugar completamente inesperado. Textos antigos da Cabala que ela estudava em segredo, longe dos olhos de seus alunos cristãos conservadores que não aprovariam. Florence era uma estudante voraz de sabedoria oculta, e ela sabia que os antigos conheciam segredos sobre tempo e energia que a modernidade havia esquecido completamente. Nesses textos milenares, escritos por rabinos místicos do século XII, estava escrito algo que a espiritualidade moderna completamente ignora. O dia espiritual não começa à meia-noite, como o relógio convencional marca. Começa ao pôr do sol, quando a luz do dia se transforma em escuridão, quando um ciclo termina e outro começa, e cada período de 3 horas desse dia espiritual está sob a influência direta de uma energia planetária diferente. Não é metáfora. É um mapa energético preciso que os antigos usavam para cronometrar rituais, orações, invocações. Eles sabiam que fazer a coisa certa na hora errada era inútil, e fazer a coisa certa na hora certa era milagroso. Florence pegou esse conhecimento ancestral da Cabala e fez o que poucos místicos fazem. Ela testou cientificamente. Durante 3 anos consecutivos, de 1926 a 1929, ela acompanhou meticulosamente mais de 100 pessoas de diferentes idades, profissões e níveis de fé. Dividiu em 2 grupos. Um grupo manifestava no horário que quisesse, seguindo conveniência pessoal. Outro grupo manifestava exclusivamente nos horários que Florence determinava, baseada nos textos antigos. E os resultados foram absolutamente assustadores. As pessoas que manifestavam no horário errado, por conveniência, tinham taxa de sucesso de apenas 12%. 12 de cada 100 orações. Apenas 12 se manifestavam. As que manifestavam no horário certo, seguindo os corredores energéticos, 87% de sucesso. 87 de cada 100 orações se manifestavam. A diferença não era fé, porque ambos os grupos tinham fé. Não era técnica, porque todos usavam as mesmas palavras, as mesmas orações. Não era merecimento espiritual, porque tinha pessoas boas e ruins nos 2 grupos. A única variável diferente era horário. Simplesmente horário. Timing espiritual. E essa variável sozinha multiplicava o resultado por mais de 7 vezes. Então qual é o horário maldito entre 9 da noite e meia-noite? Espera, não desliga o vídeo ainda achando que isso é besteira, porque tem uma razão científica e espiritual para isso, que vai fazer você repensar tudo. Florence descobriu que entre 9 da noite e meia-noite, o véu entre os mundos está no ponto mais denso do dia. É quando as energias mais pesadas da Terra estão ativas. É quando o subconsciente coletivo da humanidade está carregado de preocupações, medos, ansiedades do dia que passou. Pensa bem, o que a maioria das pessoas faz à noite? Reclama do dia. Preocupa-se constantemente com as contas a pagar. Assiste a noticiários que só trazem notícias ruins. Deita na cama carregando o peso do mundo nas costas. Toda essa energia negativa se acumula, formando uma espécie de nuvem densa no campo energético do planeta.
E quando você tenta manifestar fartura nesse horário, é como tentar acender uma fogueira debaixo de uma cachoeira. A energia simplesmente não flui. Florence testou essa teoria com Beatriz. Pediu para ela parar completamente de fazer suas orações à noite e mudou todas as suas afirmações para as 5 da manhã. Sabe o que aconteceu? Em 11 dias, Beatriz recebeu uma proposta de trabalho que pagava o triplo do que ela ganhava antes. Em 23 dias. Uma dívida antiga que a atormentava há anos foi perdoada devido a um erro bancário a favor dela. E em 40 dias, Beatriz já tinha quitado 70% de suas dívidas. As mesmas orações, a mesma fé. A única diferença foi o horário. Agora, eu sei o que você está pensando. Mas e se eu não consigo acordar cedo? E se eu só tenho tempo para orar à noite? Calma. Porque Florence criou um protocolo especial para quem realmente não consegue fazer suas orações pela manhã. E eu vou revelar esse protocolo em instantes. Mas antes, você precisa entender os 3 corredores de energia que Florence descobriu. Porque não se trata apenas de evitar o horário ruim, mas sim de usar o horário certo. O primeiro corredor de energia é entre 5 e 7 da manhã. Florence chamava esse período de janela da aurora. É quando o sol está nascendo, quando a energia planetária está se renovando, quando o véu entre os mundos está mais tênue do que nunca. Tudo o que você afirma nesse horário tem uma potência multiplicada por 7. Florence acordava religiosamente às 5 da manhã. Não para meditar, não para orar de forma genérica, mas para fazer suas afirmações, afirmações de fartura, saúde, oportunidades. E ela via os resultados no mesmo dia. Ela tinha uma oração específica que fazia sempre às 5h15 da manhã, 7 vezes seguidas. E essa oração sozinha foi responsável por manifestar mais de $50 mil ao longo da vida dela. Dinheiro que aparecia de formas inesperadas, heranças, clientes novos, presentes, oportunidades únicas. O segundo corredor de energia é ao meio-dia. Florence descobriu que existe um pico energético exatamente ao meio-dia solar, não o meio-dia do relógio. Mas o meio-dia real, quando o sol está no ponto mais alto do céu, nesse momento, por exatos 20 minutos, o corredor de energia para manifestação está totalmente aberto. Ela ensinava uma técnica chamada oração do zênite. Você para tudo o que está fazendo ao meio-dia, feche os olhos, sente o sol acima de você, mesmo que esteja nublado, mesmo que esteja dentro de casa, e faça sua oração uma só vez, com toda a emoção que você conseguir reunir, apenas uma vez, e solta. Deixa ir. Florence dizia, o sol no zênite é Deus no trono. Quando você faz sua oração nesse momento, você está falando direto com a fonte divina. Um empresário chamado Ricardo testou essa técnica em 1928. Ele estava à beira da falência, sua fábrica parada, funcionários sem salário, credores batendo a porta. Então, ele começou a fazer a oração do zênite todo dia, exatamente ao meio-dia, no terceiro dia. Um cliente antigo que havia sumido há 2 anos apareceu do nada com um pedido enorme. No 7º dia, um investidor que Ricardo nem conhecia ofereceu capital para a empresa. No 14º dia, a fábrica estava funcionando a todo vapor de novo. Ricardo continuou com a oração do zênite pelo resto da vida e se tornou um dos empresários mais prósperos de São Paulo na década de 1930. O terceiro corredor de energia? Esse vai te surpreender. É entre 3 e 4 da madrugada. Florence chamava esse horário de a hora dos anjos. É o horário em que o mundo está mais silencioso
em que menos pessoas estão acordadas, em que o barulho mental coletivo está no mínimo, e nesse silêncio profundo, suas palavras ecoam com uma força inacreditável. Mas atenção! Florence não recomendava acordar às 3 da manhã todo dia. Isso seria insano. Ela reservava esse horário para orações de emergência, situações críticas. Quando algo realmente urgente precisava ser manifestado rápido, ela tinha uma cliente chamada Fernanda que estava prestes a perder a casa em 72 horas. Sem opções, sem saídas visíveis. Florence instruiu Fernanda a acordar às 3 da manhã durante 3 dias seguidos e fazer uma oração específica. Fernanda fez exatamente como Florence instruiu. E no segundo dia, às 9 da manhã, ela recebeu uma ligação. Era um primo distante que ela não via há 15 anos. Ele tinha acabado de vender um negócio e queria ajudar a família. Ofereceu exatamente o valor que Fernanda precisava para salvar a casa. Coincidência? Florence diria que não existe coincidência. Existe alinhamento energético. Mas espera, porque agora vem a parte que a maioria dos mestres espirituais odeia admitir. Não é só o horário que importa, é o que você faz depois de orar. Florence descobriu que existe uma janela de ação de 24 horas após uma oração poderosa. Se você ora por algo de manhã e passa o resto do dia reclamando, duvidando, agindo contra a sua oração, você anula tudo. É como plantar uma semente de manhã e desenterrá-la à tarde para ver se germinou. Ela ensinava o que chamava de a lei do silêncio sagrado. Depois de orar, você não fala sobre sua oração, não conta para ninguém, não fica obcecado checando se já se manifestou. Você simplesmente age como se já tivesse recebido e segue sua vida normalmente. Beatriz fez exatamente isso. Depois de fazer suas orações às 5 da manhã, ela seguia o dia sem pensar obsessivamente em dinheiro. E o dinheiro vinha, sempre vinha. Agora, e se você realmente não consegue acordar cedo? E se o único horário que você tem é à noite? Florence criou o protocolo da exceção. Aqui está. Se você só pode orar à noite, evite o horário entre 9 e meia-noite. Use o horário entre 7 e 8 da noite. É uma janela curta, mas funciona. Porque ainda está no período de transição do dia, antes da energia pesada da noite se instalar, e adicione 3 elementos à sua oração noturna: água, luz e gratidão. Água, porque limpa energeticamente; luz de vela, porque eleva a vibração do ambiente; e gratidão, porque neutraliza a energia de carência. Florence ensinava assim: você enche um copo de água filtrada, acende uma vela branca, segura o copo nas 2 mãos, agradece por 3 coisas que você já tem. Então faz sua oração sobre a água, 7 vezes seguidas, e bebe a água lentamente, sentindo que está absorvendo a abundância. Esse ritual noturno tem 80% da potência da oração matinal. Não é o ideal, mas funciona. Um motorista de táxi chamado Antônio testou essa técnica em 1929. Ele trabalhava até tarde e só chegava em casa às 10 da noite. Não tinha como acordar às 5 da manhã porque precisava dormir para trabalhar. Então, ele fazia o ritual da água às 7h30 da noite, antes de sair para trabalhar. Em 3 semanas, Antônio começou a pegar clientes com gorjetas muito maiores que o normal. Em 2 meses, um cliente ofereceu a ele sociedade em um negócio. Em 6 meses, Antônio não era mais motorista, era dono de 3 táxis. Horário não é desculpa, é estratégia. Mas tem um último segredo, que Florence revelou apenas para os alunos mais próximos. Isso está documentado no Diário Perdido, que foi encontrado em 1973.
Ela descobriu que existe um dia da semana que potencializa qualquer horário. Um dia em que as orações têm o dobro de força, independente da hora que você faz. Quinta-feira. Florence chamava quinta-feira de dia de Júpiter, na astrologia antiga. Júpiter é o planeta da expansão, da abundância, da sorte. E quinta-feira está sob a regência direta de Júpiter. Ela testou isso por 2 anos. Pessoas que faziam suas orações às quintas-feiras tinham resultados mais rápidos e mais abundantes que pessoas que oravam em outros dias, mesmo usando o horário certo. Então, aqui está o hack definitivo. Orar às 5 da manhã de quinta-feira é a combinação mais poderosa que existe. Corredor de energia no dia de expansão máxima. Florence fazia suas orações mais importantes sempre na quinta-feira de manhã. E ela via milagres, dinheiro inesperado, oportunidades caindo do céu, problemas se resolvendo sozinhos. Mas calma, porque agora você pode estar pensando, tá bom, entendi o horário, mas o que eu peço exatamente? Isso é crucial. Porque Florence descobriu que a maioria das pessoas usa palavras erradas nas orações. E palavras erradas no horário certo ainda bloqueiam. Ela tinha uma oração específica para a fartura, que se manifestava em média entre 7 e 21 dias. E essa oração tinha apenas 18 palavras. 18 palavras que mudaram a vida financeira de centenas de pessoas. Aqui está, eu sou o canal aberto e livre da abundância infinita de Deus. O dinheiro flui até mim agora com facilidade divina. Simples, direto, poderoso. Florence ensinava que oração não é súplica, é declaração. Você não está pedindo, você está afirmando uma verdade espiritual. Você é o canal. A abundância é infinita. O fluxo é agora. E tem 3 palavras nessa oração que são puro ouro. Aberto. Livre e agora? Aberto porque a maioria das pessoas está bloqueada sem saber. Livre porque muitos carregam culpa espiritual sobre dinheiro. Agora porque o subconsciente não entende futuro, só presente. Beatriz usou exatamente essa oração às 5 da manhã durante 40 dias. E nos primeiros 20 dias, nada visível aconteceu. Mas ela confiou, continuou. E no dia 23, tudo mudou. Ela acordou com uma intuição forte de ligar para uma amiga que não falava há anos. Resistiu por 2 horas porque parecia aleatório. Mas a intuição não parava. Então ligou. A amiga estava justamente procurando alguém com as habilidades de Beatriz para um projeto, pagamento adiantado, 3 meses de trabalho garantido. O valor? Exatamente o que Beatriz tinha pedido em oração. Florence sempre dizia, a manifestação nunca vem do lugar que você espera. Vem do lugar que Deus escolhe. Seu trabalho é orar e ficar atento aos sinais. E aqui está um segredo que poucos sabem. Florence ensinava que os primeiros 21 dias de uma oração são teste. O universo está checando se você realmente acredita, se você vai desistir, se você está comprometido. Ela chamava isso de teste da fé. E 90% das pessoas falham nesse teste, porque param no dia 15, no dia 18, achando que não está funcionando. Mas quem passa dos 21 dias, esses veem milagres. Tomás, o empresário da fábrica, quase desistiu no dia 19. Estava cansado, desanimado, sem ver resultado nenhum. Mas algo dentro dele disse, só mais 2 dias. E ele fez mais 2 dias. Dia 21, chegou a ligação do investidor. Agora, tem outro elemento que Florence considerava absolutamente essencial. Gratidão antecipada. Ela ensinava que depois de orar, você deveria agradecer como se já tivesse recebido
Não agradecer pelo que você espera receber no futuro. Agradecer pelo que já está a caminho agora. É uma diferença sutil, mas poderosa. Quando você agradece como se já tivesse recebido, seu subconsciente entende, está feito, e começa a alinhar sua energia com a realidade de já ter. Florence fazia isso religiosamente. Depois de orar às 5 da manhã, ela dizia em voz alta: eu agradeço pelo dinheiro que está fluindo até mim agora. Eu agradeço pelas oportunidades que estão se abrindo. Eu agradeço pela provisão divina que nunca falha. Presente, sempre presente. Uma costureira chamada Sofia aprendeu isso em 1927. Ela estava com dificuldades financeiras sérias. Começou a orar às 5 da manhã e agradecer como se o dinheiro já estivesse na conta. No 5º dia, uma cliente cancelou um pedido. Sofia ficou arrasada. Mas em vez de reclamar, ela agradeceu. Agradeceu pela proteção divina, porque se aquela cliente cancelou, era porque algo melhor estava vindo. No dia seguinte, outra cliente pediu 3 vestidos para um evento importante. Pagamento triplo do que a primeira cliente ia pagar, e indicou Sofia para 5 amigas. Em um mês, Sofia tinha mais encomendas do que conseguia fazer. Florence diria: quando algo parece ruim, agradeça mais ainda, porque você não vê o quadro completo. Mas Deus vê. Agora, tem um erro que Florence via as pessoas cometendo constantemente, e esse erro anula todas as orações. Não importa o horário. Orar de manhã e reclamar durante o dia é como construir uma casa de tijolos pela manhã e derrubar com um martelo à tarde. Cada reclamação é uma afirmação negativa. Cada dúvida expressa em voz alta é uma oração reversa. Florence ensinava a lei do silêncio positivo. Se você não tem nada de bom para falar sobre sua situação financeira, não fale nada. Literalmente, mude de assunto. Saia da conversa. Fique em silêncio, porque palavras são sementes, e você não pode plantar trigo de manhã e joeirar à tarde e esperar colher trigo. Antônio, o motorista de táxi, aprendeu isso da forma difícil. Ele orava às 7h30 da noite usando o protocolo da água. Mas durante o dia, ele reclamava do trânsito, dos clientes, do dinheiro que não tinha. 3 semanas, 0 resultado. Então Florence explicou: você está cancelando seus próprios pedidos. Antônio mudou, parou de reclamar completamente. Quando alguém puxava conversa negativa sobre dinheiro, ele mudava de assunto. Em uma semana, as coisas começaram a mudar. E em um mês, a vida dele era outra. Agora vem o protocolo completo que você pode começar a aplicar hoje. E se você aplicar isso exatamente como vou ensinar, em 21 dias, sua realidade financeira vai ser diferente. Protocolo de manifestação por horário de Florence. Passo 1. Escolha seu horário sagrado. Idealmente 5 da manhã. Se não puder, meio-dia. Se não puder, entre 7 e 8 da noite. Passo 2. Prepare o ambiente. Se for de manhã, beba um copo de água antes. Se for à noite, faça o ritual da água com vela. Passo 3. Fique de pé ou de joelhos. Nunca deitado. Corpo ereto ativa a energia. Passo 4. Respire fundo 3 vezes. Olhos fechados. Conecte-se com a presença divina que reside dentro de você. Passo 5. Declare a oração 7 vezes. Em voz alta, se possível. Se não puder falar alto, sussurre com intensidade. Passo 6. Agradeça como se já tivesse recebido. 3 coisas específicas relacionadas à oração. Passo 7. Solte. Não pense mais nisso pelo resto do dia. Viva como se já estivesse concretizado. Faça isso por 21 dias. Sem pular um dia sequer. E observe.
Florence dizia que os sinais começam entre o dia 3 e o dia 7. Não são sinais grandes, são pequenos. Uma moeda no chão, um desconto inesperado, um reembolso que você não esperava. Esses pequenos sinais são o universo dizendo: estou ouvindo, continue. Entre o dia 8 e o dia 14, as sincronicidades aumentam. Pessoas do passado aparecem, ideias surgem do nada, portas começam a se abrir. E entre o dia 15 e o dia 21, a concretização física acontece. Dinheiro entra, oportunidades se concretizam, problemas se resolvem, mas só se você não desistir, só se você passar pelo teste da fé. Agora, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade do que está sendo revelado. Esse conhecimento sobre os horários de concretização foi literalmente ocultado por décadas. Encontrado em um diário perdido de Florence, que só veio à luz em 1973. E trazer essa sabedoria até você exige pesquisa profunda, estudo de manuscritos antigos, tradução de textos em aramaico e grego que Florence estudava. Não é fácil, não é rápido, mas é necessário. O valeu demais ali embaixo não é só apoio financeiro, é você ativando a lei da circulação que a própria Florence ensinava. Energia que para, apodrece, energia que circula, multiplica. Quando você clica naquele coração dourado, você está dizendo: essa verdade tem valor, essa sabedoria merece circular. E você não é apenas espectador, você é guardião dessa sabedoria. Você faz parte de quem está resgatando os ensinamentos verdadeiros de Florence do esquecimento. Juntos, estamos trazendo de volta o que a espiritualidade moderna comercializou e diluiu. Agora, a ação. Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. Aqui está sua oração de fartura para começar amanhã. Use exatamente essas palavras. Eu sou o canal aberto e livre da abundância infinita de Deus. O dinheiro flui até mim agora com facilidade divina. Todas as portas da fartura se abrem diante de mim. Eu recebo com gratidão. Está consumado. Amanhã, não importa que dia da semana seja, acorde às 5 da manhã. Se realmente não puder, use meio-dia ou 7:30 da noite. Beba água, fique de pé, respire 3 vezes e declare essa oração 7 vezes em voz alta. Depois agradeça. Eu agradeço pelo dinheiro que está fluindo até mim agora. Eu agradeço pelas oportunidades que estão se abrindo. Eu agradeço pela provisão divina. E solte. Viva seu dia normalmente. Não fique obcecado checando se concretizou. Confie. Faça isso por 21 dias consecutivos. Não pule um dia. Se pular, recomece do dia 1 e anote todo sinal, toda sincronia, toda mudança. Porque no dia 22, quando você olhar suas anotações, vai ver o milagre acontecendo. Florence fez isso a vida toda e concretizou fartura até seus últimos dias. Ela partiu em paz, sem dívidas, cercada de amor, tendo ajudado milhares de pessoas a saírem da pobreza. E tudo começou com uma descoberta simples. Horário importa. Você não precisa fazer mais, precisa fazer certo, no horário certo, com as palavras certas e confiar. A fartura não é para alguns, é para todos que oram. Mas só quem ora no corredor de energia certo vê a porta se abrir. Amanhã, 5 da manhã, ou meio-dia, ou 7:30 da noite, escolha um e comece. 21 dias depois, você vai entender por que Florence guardou esse segredo por tanto tempo, porque quando você sabe disso, quando você realmente aplica, nada te para. Comente agora.
Que horas você vai fazer sua primeira oração amanhã? 5 da manhã, meio-dia ou 7:30 da noite? Escreva o horário exato, porque compromisso público multiplica o poder da oração 3 vezes. E se você já manifesta à noite entre 9 e meia-noite, comente bloqueio, porque reconhecer o erro é o primeiro passo para corrigir. Sua oração começa agora, e daqui 21 dias, tudo será diferente.